disse que eu não era um herói, mas algo eu tinha que fazer. Depois que você fez tanto por nós, isso pode acabar com ele. Porque esse backup tão impressionante. Ora, que reviravolta interessante. Tudo é legal, tem conserto, talvez se virar. Porque não há nada melhor que uma presa na teia capturada. Nossa brincadeira ele decide quando acaba. São só coisas quebradas. Porque não há nada melhor que uma presa na teia capturada. Nossa brincadeira ele decide quando acaba. São só coisas quebradas. Cara, como que essa música é muito foda, mano. Eu tive que escutar ela de novo, mano. Apesar de ter escutado várias vezes, tá maluco? Cara, muito bom mesmo. Enfim, cara, nossa, além de ter escutado essa música muito pica, eu sei que vocês estão aqui pra ver o que, mano? A história de Poppy Playtime, parte 5, né, mano? Lá do canal do Terrorizando. Gente, nossa, cara, como que eu tava empolgado, mano. Porque assim, a gente acompanhou, né, mano, a trajetória da história de cada jogo. E eu, mano, eu gostei pra caramba, principalmente desse canal, né, mano, que é o Terrorizando. Que ele explica muito bem, né, mano. Nossa, é tipo, cara, em questão de explicação é com ele mesmo. Nossa, eu gostei pra caramba. E agora a gente vai estar conhecendo, né, mano, a parte 5, né, mano. Então assim, tô bem ansioso, tô bem empolgado. Mano, cê é louco, não sei o que esperar, cara, de verdade. Então, mano, sem mais delongas, vamos lá, porque olha, são 1 horinha de duração esse vídeo aqui. Então, mano, pega uma pipoca, pega alguma coisa pra comer, porque, mano, é longo. Mas, cara, tô empolgado demais pra poder conhecer esse personagem melhor. E ainda por cima, né, ver o que vai acontecer de verdade sobre a questão da história de Poppy Playtime parte 5, mano. Então, bora. Em 1, em 2, em 3 e play! Com o Huggy Wuggy violentamente batendo contra a porta do laboratório central. Só que apesar da porta ter um aspecto resistente, Caraca, não demora muito para que a força absurda do azulão seja o suficiente para retorcer o metal blindado para alcançar o seu alvo. O protagonista, é claro, que imediatamente foge do alcance do experimento, iniciando assim a nossa história com uma perseguição desesperadora rumo ao interior, ao coração do laboratório central da Playtime. Através de corredores abandonados, maquinários pesados ainda em funcionamento, dutos de ventilação e tubulações, o protagonista precisa usar toda a sua energia e engenhosidade para deixar o Huggy Wuggy para trás. Sinceramente, esse é um pesadelo que ele jamais desejou reviver e que achou que, após o capítulo 1, nunca mais precisaria se preocupar com o Huggy Wuggy de novo. Mas ele ouviu os passos, escutava os rugidos. Huggy Wuggy estava ali embaixo com ele e não descansaria até alcançá-lo. Quando enfim consegue se afastar do azulão e respirar um pouco, o protagonista se depara com um documento. Era um comunicado interceptado, que era um diálogo transcrito entre 2 funcionários da Playtime desconhecidos. Eles falam sobre a constante conversa sobre o futuro, sobre como a questão não era parar de acreditar, mas sim parar de ignorar o preço e a capacidade de serem cruéis. Mas um deles afirma que é preciso ter paciência, pois o acordo com 1006 ainda estava de pé e ele não iria desistir. Preparativos estavam sendo feitos. Então, realmente havia funcionários que se aliaram ao protótipo com uma espécie de pacto secreto. Aquilo não era uma boa notícia e explicava muita coisa sobre como o 1006 foi capaz de fazer tanto estrago com a Hora da Alegria. Ele teve ajuda interna. Em todo caso, o protagonista segue adiante. Aquele complexo era enorme, muito maior do que ele tinha imaginado. Mesmo escuro, ele consegue ver as cores alegres, típicas da Playtime, e até mesmo ver alguns banners enormes pendurados no telhado, de personagens que ele nunca tinha visto antes. Quem era essa garota alegre de cabelo roxo? Através das janelas do seu lado direito, ele consegue avistar um enorme complexo com prédios e casas ao longe. No meio da caverna Cara, isso aqui é tudo embaixo da fábrica?
Caraca, mano, cada vez mais, tipo, a cada jogo ele tá descendo. Daqui a pouco a própria Playtime vai ser no núcleo da Terra, velho. Porque, caraca, mano, olha o tamanho disso aqui, velho. Subterrânea. Ele não tinha ideia do que era exatamente isso, mas é uma proporção gigantesca mesmo para a fábrica Playtime. Outra coisa que chamou bastante a sua atenção são as estranhas gosmas roxas espalhadas por todos os lados, por vezes espalhadas no chão ou grudadas na parede. Parecem ser algo vivo. Seria isso o resultado de algum experimento com a própria papoula? Ali mesmo, ele encontra um outro documento muito interessante, um Manifesto da Remessa, datado de julho de 1995, pouco antes da Hora da Alegria. Esse se tratava de uma informação sobre o projeto Play Park, um grande parque temático que a Playtime estava planejando, algo grande, envolvendo representantes no exterior. Tudo parece estar atrasado e é dito que precisavam conservar materiais internacionais até setembro de 1995, pelo menos por garantia, e que Rich não pode ficar sabendo disso. Há ainda uma lista de materiais necessários, incluindo sementes de papoula, empilhadeiras, material de irrigação e vários outros. Sem dúvida era um projeto de larga escala, que talvez nunca tenha acontecido por conta da Hora da Alegria em agosto do mesmo ano. Mas outro documento... Uma pergunta, será que tipo esse Play Park talvez seja um easter egg do Playtime 6, velho? Cara, seria muito foda. Um pouco mais adiante, esse, escrito à mão em um papel de caderno, também chamou a atenção do protagonista. Esse aqui se tratava de um inventário datado de setembro de 1995. Aparentemente, algum experimento encontrou todo o material separado para o projeto Play Park e as listou, mesmo sem entender exatamente para que serviam. Ao menos, achou as sementes de papoula saborosas. Apesar de tudo, não demora muito para que a breve paz da investigação do protagonista seja interrompida mais uma vez por Huggy Wuggy. O experimento esteve caçando durante todo esse... Caraca, tá gigante, velho, ali. Mais uma vez por Huggy Wuggy. O experimento esteve caçando durante todo esse tempo e quando o vê, obriga o protagonista a se proteger dentro de um elevador. Huggy Wuggy usa sua fúria para tentar entrar, quebrando pedaços das paredes e até mesmo do teto, tudo na urgência de tentar agarrar o protagonista a todo custo. Lutando para sobreviver, o protagonista aproveita que a porta se abre alguns centímetros para então usar seu grab pack no leitor da parede oposta. Mas Huggy Wuggy é muito esperto. Ao notar isso, ele agarra o grab pack e o arranca do protagonista, tirando dele sua mais útil e poderosa ferramenta para sobreviver naquele lugar. E com isso, o elevador cai rumo à escuridão. E esse é apenas o início do tão esperado capítulo 5 de Pop Playtime. Broken Things, ou Coisas Quebradas. O nosso protagonista sobrevive à queda do elevador e agora se encontra em alguma área inferior do laboratório central. Um lugar totalmente desconhecido para ele, empoeirado, com pouca luz e com mais daquela estranha gosma espalhada por todo lugar. Mas a maior preocupação dele sequer era o lugar onde ele estava, e sim o fato de estar sem o seu grab pack. Como poderia seguir adiante sem nenhum tipo de equipamento? Estava completamente indefeso desse jeito. Apesar do perigo, ele precisava seguir adiante. De que adiantaria ficar parado ali? Precisava se arriscar, e ao avançar pelos corredores desconhecidos, o protagonista avista uma pequena silhueta. Seria um Slime Critter? Ou talvez um Nightmare Critter? Não. Aquilo era algo diferente. Parecia ser um experimento literalmente do avesso. E esse mero pensamento faz se recordar de uma antiga propaganda da Playtime, os Wrong Side Animals, Optimals do avesso. Ele se recorda de brinquedos de pelúcia que podiam ser colocados do avesso e depois voltar ao normal. Para ter um bom começo, encontre o que há de lindo do avesso. Isso era uma das várias tentativas falhas da Playtime que aconteceram no passado. O protagonista então encontra um pequeno papel, mais especificamente uma nota sobre a própria marca Wrong Side Out Emo, também escrita à mão, que corrobora com sua linha de pensamento. Aparentemente, Leif PR pediu a remoção de todo o material promocional dos personagens, murais, recortes de papelão e tudo o que tinha a ver com eles. A linha de brinquedos foi descartada devido ao resultado pífio no teste com o público. Há até mesmo um registro do teste com o público, onde os pais assistiram à propaganda apresentada pelo assistente de marketing e imediatamente os taxaram como nojentos e satânicos.
satânicos. Definitivamente mano, não como foi uma assim? boa reação do público. Mas seriam esses pequenos experimentos ali, esses estranhos brinquedos descartados? Talvez. Pelo menos Ele a fica premissa atrás de parecia a você? mesma. E ele não se surpreenderia se fosse o próprio 1006 replicando essa ideia em experimentos vivos. Independentemente disso, felizmente são pequenos e fogem quando expostos à luz. E isso ajuda o protagonista a lidar com esses experimentos. Só que, curiosamente, Caramba! esses experimentos ficam em pequenas cabanas improvisadas, feitas de caixotes ou tecidos e enfeitadas com travesseiros. E apesar de estarem por todos os lados e serem violentos Por quando que se que eles aproximam, ficam não são exatamente descontrolados como os critters que encontrou nos andares de cima. Só parecem ser territoriais ou protegerem a si mesmos, atacando o protagonista apenas para ele recuar dali. Ele até ouve alguns deles conversando entre si, comentando que alguém lá de cima chegou até ali. Bom, são perigosos, mas ainda assim é algo que ele consegue lidar. Mas é claro que a morte também chegou até ali. O cadáver de um trabalhador, um funcionário da segurança da fábrica, pendurado em ganchos. Isso deixa claro que a hora da alegria foi mesmo até as profundezas da fábrica. Eventualmente, entretanto, o protagonista chega em um lugar Cara, eu que tô realmente arrepiado, chama sua velho, atenção. de verdade. Era uma sala com maquinário pesado e aquela gosma, nada muito diferente do que tinha visto até ali. Acontece que ele escuta um som estranho, uma espécie de grunhido baixo, meio digitalizado, quase como um chamado enfraquecido. E então, ele encontra um objeto pequeno e bastante peculiar, uma estrela com uma display digital Igual na presa música. nas engrenagens de uma dessas máquinas. Não tem ideia do que se trata, mas ainda assim ativa o maquinário para libertar a estrela e pegá-la. Curiosamente, um rosto amigável imediatamente surge no display, como se estivesse agradecida pelo salvamento. Esse Caraca. pequeno dispositivo também tem uma lanterna, o que ajuda a explorar o lugar escuro e afugentar os experimentos do avesso quando ele precisasse. E um Da sol hora. até surge na tela quando liga a lanterna. E esse aqui é o Globe, um companheiro digital criado pela Playtime tanto para o uso diurno quanto noturno, sempre pronto e com um sorriso no rosto. Com certeza, aqui facilitaria a jornada naquele lugar tão obscuro. Mas Com o modo ele de visão não dá pra noturna usar do pra Globe, atacar, o né? protagonista é capaz de ver desenhos no noturna? chão e nas paredes feitos com uma espécie de caneta especial com tinta que brilha com a luz de Globe. Havia desenhos por todos os lados, feitos por experimentos que viviam por ali. Tinha desenhos de rostos conhecidos, como de Olha, Kissimmee que ou até sinistro. mesmo Bugbot, e até mesmo a Pop presa com a mensagem "Fique longe". Curioso, não? Alguns desses desenhos podem conter informações úteis para sua jornada, e isso era uma funcionalidade extra do Globe muito bem-vinda. Outra função que surpreende o protagonista é sua capacidade de tocar fitas. Quando se depara com uma fita isso vermelha é no chão, muito bom. Globe imediatamente transmite o áudio através da sua caixa de som. Nesse áudio em específico, Pop fala entristecida com Kissimmee, dizendo que seus amigos se foram. Os caçadores do protótipo sabiam de alguma forma que estariam ali e agora precisavam ligar para o Oli. Pop diz para Kissimmee se apoiar nela, e ela também se apoiará em Kissimmee, como era antigamente. Óbvio. Pop ainda fala de Oli. Esse áudio deve ser bastante antigo. Pop e Kissimmee cuidam uma da outra já há bastante tempo, só assim para Só sobreviverem. uma pergunta, o Oli é aquele que é do 4, não é? Eu não lembro, cara. Em um ambiente tão perigoso. Porém, as Por coisas nome assim, eu complicaram, não lembro. pois o protagonista agora se encontra em um necrotério. Isso mesmo, um lugar mórbido, repleto de gavetas metálicas para armazenar cadáveres. E ali, ele encontra um outro documento de procedimentos de trabalho. Um documento oficial emitido por North Geisler, chefe funcionário para guiar novos funcionários. Esse contém o passo a passo para a limpeza, descontaminação e extração de gel de papoula dos espécimes. Há inclusive uma nota extra, essa escrita à mão, com um conselho para utilizarem o nome espécimes para se referirem ao trabalho, já que isso vai garantir um sono mais tranquilo. Porém, outro papel que chamou sua atenção foi a anotação de um Outlaw. Ele estava furioso com o tal de Bog por ter roubado as coisas dele a ponto de querer matá-lo. E ele, de fato, o faz, o devorando e inclusive distribuindo para amigos. Esse documento mostra a competitividade entre os Outlaws, mostrando que ter muitas coisas atrai o olhar de outros experimentos, transformando amigos em inimigos, como uma competição pela sobrevivência. Não é a vizinhança mais segura da fábrica.
Foi nesse momento então que o protagonista é surpreendido e derrubado por um experimento do avesso. Ele consegue ver de perto os tufos de pelos falhos, o tecido do avesso e as manchas de por isso que sangue. ele era Sem bizarro. seu grab pack, o protagonista se vê indefeso nas mãos do pequeno experimento, sendo arrastado na direção de uma das caldeiras do necrotério. Se não fosse pela intromissão de Giblet, o protagonista tem certeza de que aquele teria sido o seu fim. Giblet Ai, caraca, o famoso açougueiro. Gente, ó, foi um erro, tá? Eu entendi totalmente errado, me perdoe, tá, mano? Eu fiquei chamando esse cara de açougueiro até o final da música, tá ligado? Mas eu confundi, é porque ele chama ele de açougueiro, a gente, né? Porque, né, a gente fez com a Mommy, né? O que a gente fez com uns par de personagens, né? Com o Catnap também. Mas, cara, tipo, eu jurava que o Giblet era o açougueiro, velho, de verdade. Então, me perdoe. Caraca, velho. Vai ficar, mano, esse aqui eu vou chamar ele de açougueirinho, de verdade. é um pequeno experimento do avesso. Mas diferente dos outros, ele veste um colete com um botão do Huggy Wuggy no peito, Ele é usa um muito tapa-olho bizarro e tem a também, né? pupila restante na forma de uma flor de papoula roxa. Ele anda com uma bengala modificada que é capaz de disparar pequenas rajadas elétricas. A julgar pela forma que espantou o outro experimento, ele utilizou essa tecnologia. Mas acima de tudo, o mais importante é que Giblet é amigável. Giblet questiona se o protagonista está bem e afirma dizer que o conhece. Sabe que foi ele quem jogou Mommy Longlegs no triturador e pôs o gato Catnap pra dormir. Ainda diz que ali o chamam de açougueiro da Playtime. Caraca. Ele está curioso sobre os acontecimentos, querendo saber sobre Pop e sobre o Porto Seguro, mas antes de conseguirem conversar mais, decidem que seria melhor irem para outro lugar, um lugar mais seguro. O protagonista, então, segue Giblet e ele diz que conhece Pop antes de tudo e pergunta se ela ia mesmo explodir todo aquele lugar. De acordo com ele, ela tem o coração no lugar certo, mas diz que ela passou o tempo demais atrás daquele vidro. Só que nesse momento a conversa é interrompida quando ouvem um estrondo. Gás vermelho começa a surgir e Giblet se alarma, É o Catnap? dizendo para o protagonista se esconder o mais rápido possível. Não, né? Foi então que de repente ele o sentiu antes de o ver. O protótipo. O protagonista vê apenas suas pesadas pernas mecânicas Cara, passar, mano, ele é muito mas sabe grande, que é um mano. ser gigantesco e pesado capaz de emitir gás vermelho. Apesar do perigo, o foco do 1006 vai para um experimento do avesso, o mesmo que derrubou o protagonista momentos antes. E ali na sua frente, ele o elimina facilmente, fincando seus longos dedos afiados no pequeno experimento, e então se afasta. Após isso, Giblet sai de onde estava escondido e diz que o 1006 nem costuma ir até ali. O protagonista deve tê-lo irritado bastante para isso acontecer. Os dois então chegam a um lugar que devia servir como uma espécie de abrigo para o Giblet. Tinha tapetes, cadeiras, estantes e até mesmo um gerador. Giblet deixa claro que não pretendia ficar ali embaixo para sempre e que, apesar de não ser um herói, pretendia sim ajudá-lo. A começar arranjando equipamento melhor para ele, já que não vai sobreviver ali apenas com uma lanterninha em mãos. Curiosamente, Globe faz uma carinha triste e Olha! emite um som de protesto. Mas Giblet diz que foi ele quem assustou os Optimals, não ele. De acordo com Giblet, Faz ele tem sentido. certeza de que já viu um grab pack velho na caldeira, que foi jogado ali depois de tudo ter ido pro saco. Esse então seria o próximo objetivo do protagonista. Mas antes de ir, o protagonista encontra um papel que era a lista de Giblet, escrito à mão por ele mesmo. Ali tinha uma lista de coisas para devolver para vários Pode. experimentos que conhecia. Pog, Mendes, Zig, Gabi, Tib, Roach. Caramba, tem uma galera aí, um par de personagens que eu não conheço, nunca nem ouvi falar. Muitos dos nomes ali, o protagonista Eu me lembro, nunca né? ouviu falar, como Chun, Bog, Mitch, Diz, Zig, Gabi, Tib e Roach. Alguns nomes estão riscados para indicar que estão mortos. O nome de Dowie também estava ali no meio, Ah, é acompanhado Dowie. com a mensagem "Descanse em paz, grandão". Caramba. Outro documento curioso que encontrou foi Vai um até pequeno arrepiar, jornal mano. também feito à mão, chamado de A Melhor Imprensa. Ele apresenta um artigo sobre o mistério de um brinquedo solucionado, chamado Gentle John. De acordo com o jornal, 23 brinquedos desertores foram encontrados carbonizados no setor de inovação. Há uma declaração do próprio experimento 1006 que diz para não chorarem por John, pois ele se recusou a lutar na hora da alegria, e ainda diz que não há esperança para eles
lá em cima. No caminho para a caldeira, ele encontra uma fita com um áudio gravado. Se trata de uma conversa entre Bob Berhug e Giblet. Giblet amarrou alguns sobreviventes da Hora da Alegria ao invés de apenas matá-los. Bob Berhug diz que aquilo era ridículo e diz para ele não ser covarde, pois sabe o que fizeram com eles. Mas Giblet diz que essas pessoas são só funcionários do armazém, que nunca sequer foram no berçário. Nesse momento, o protótipo chega, perguntando sobre os sobreviventes. Bob Berhug diz que Giblet os amarrou por ser um frouxo, e Giblet diz que não podia fazer isso, e 1006 diz que pode e precisa. Fala que eles não podem sair e não podem ficar na fábrica. Por mais que Giblet protestasse, o áudio termina com o choro de Giblet e a morte dos... Se eles não podem sair, também não podem ficar na fábrica, onde que eles vão ficar, protótipo? Aonde? Funcionários ao fundo. Enquanto caminha em direção à caldeira, o seu objetivo, o protagonista nota não uma, mas várias câmeras de segurança nas paredes. Todas elas estavam ligadas e operacionais, seguindo seus movimentos. Isso fez lembrar de Harley Sauer e como ele sempre observava tudo o que estava acontecendo. Estaria o 1006 fazendo o mesmo? Isso fez um frio percorrer a sua espinha. E então, antes que se desse conta, chegou na tal caldeira. O protagonista se surpreende ao se deparar com um Bron gigantesco ali, de longe, o maior experimento que ele já viu. E de alguma forma, ele estava vivo, movendo sua cabeça e sua mandíbula. Mas apesar disso, é incapaz de se mover, talvez devido ao próprio peso gigantesco. E havia também um buraco enorme na lateral, com órgãos e outros materiais orgânicos escorrendo para fora. Experimentos do Eles estão comendo avesso ela. o devoram vorazmente. Ele até ouve um deles dizendo que quando Bron come, todos comem. Apesar daquela cena bizarra, o protagonista, enfim, avista o Grab Pack que Giblet falou. Estava na boca de um Bron. E com isso, ele sobe nas costas de Bron e prontamente pega o equipamento Grab Pack e o equipa. Era um Grab Pack antigo, básico, com uma mão azul e vermelha, mas definitivamente era melhor que nada. Globe fica atado ao pulso da mão azul na esquerda. Sem dúvida seria útil para seguir adiante. E para sua surpresa, em uma sala mais adiante, ele encontra uma nova mão para o seu Grab Pack no interior de um armário. Não era nenhuma das mãos que ele conhecia, mas sim uma mão completamente nova. E era cinza com um leitor nas costas. Uma mão de pressão, capaz de acumular pressão e liberar rajada de impacto que pode servir tanto para empurrar objetos pesados quanto para quebrar superfícies fragilizadas. Isso seria muito útil na sua jornada. Precisava mesmo agradecer o Giblet pela dica assim que possível. Em outra sala, o protagonista encontra um outro áudio. Dessa vez se trata de um diálogo entre o protótipo e a Pop. Ela estava escondida em um quarto, chorando e dizendo que não podia ser quem precisam e que nunca pediu para ser admirada. Mas o 1006 diz que Pop falhou e fugiu como uma criança. E Pop ainda afirma que ela queria algo melhor, mas que se não deixar os órfãos partirem, não iria conseguir. Mesmo que ele a matasse ali, outros surgiriam para lutar contra ele por anos. Ela então suplica para deixar eles irem. Porém, o 1006 apenas responde que tudo morre. Tudo menos eles. Diz que órfãos jamais serão livres. Senão, ela não terá nada e o infinito será solitário para ele. E então, o protótipo afirma que só há uma maneira de fazê-la enxergar isso. Ela exclama para ele parar, mas ele não para, mesmo com todas as súplicas, os gritos e o choro. Lidar diretamente com 1006 deve ser uma experiência verdadeiramente terrível. Não, ele é bizarro, mano. Um pouco mais adiante, o protagonista chega em uma área diferente de tudo que ele já tinha visto na Playtime. Parecia como um grande terrário com vários containers de vidro contendo plantas estranhas com troncos retorcidos, além de uma vegetação menor e roxa. Aquele, sem dúvida, era um laboratório especializado na pesquisa de vegetação geneticamente modificada. E ali, em meio a aparelhos, plantas e tubos de ensaio, ele encontra um lembrete. Um papel escrito por um cientista muito contrariado por conta de alguém que está espalhando uma fruta pela fábrica, como se fosse uma piada. Ele até avisa que a vegetação geneticamente modificada deste espaço não deve ser removida sem autorização. E então, uma outra frase escrita à mão dizendo o nome dele é Limon e ele tem família, acompanhada com um desenho de um limão. Isso arranca uma risada do protagonista, algo que ele nem sabia que ainda era possível de fazer
ali dentro na fábrica. Ele já viu esse limão há muito tempo atrás lá em cima. Ai, que e ali da do hora. lado tinha um pote com vários desses limão. Então é daqui que ele veio. Quem diria que a gente de bom humor trabalhando mesmo em um lugar como aquele, não é mesmo? Deixando os limões de lado, o protagonista nota que as plantas parecem ter crescido demais. Sem os pesquisadores para controlá-las, muitas acabaram saindo da área que estavam sendo cultivadas, chegando até mesmo a romper vidros e criar raízes nas paredes. Um relatório do laboratório lista um pouco mais das pesquisas daquele lugar sobre um tal de meio de crescimento. Ao testarem as interações entre o meio de crescimento e diversos materiais biológicos, descobriram que a exposição à vegetação exibe características semelhantes e, ao mesmo tempo, perturbadoramente diferentes das do tecido animal, e ambos geram preocupações. As raízes das plantas pareceram assumir as características de ervas daninhas, se entrelaçando como se quisessem sufocar o que cresce ao seu lado. Mas, na verdade, isso parece se tratar de um sistema compartilhado ao invés de uma competição. Uma espécie até pareceu tentar se prender em um assistente quando ele se aproximou demais, e devido a isso, contatos diretos são desaconselhados. Já as frutas e vegetais resultantes testados em ratos geraram um consumo interno que começou segundos após a ingestão, algo semelhante à degradação fúngica de tecido orgânico. Com isso, todas as sementes, frutas e vegetais são tóxicos e parasíticos. É necessário desenvolver uma forma de contrapor o meio de crescimento se quiserem continuar a pesquisa. Caso contrário, a flora vai se espalhar sem controle. O tal composto de negação que estão desenvolvendo deve ser mais que suficiente. O protagonista fica extremamente confuso sobre esse tal composto de negação, pois soa extremamente importante. Em uma sala mais adiante, ele encontra uma árvore enorme que cresceu e se espalhou perigosamente. Vários galhos e troncos retorcidos se conectam a um ponto central, com um enorme bulbo amarelado no centro. Há estranhas frutas, como rostos pendurados, e alguns galhos estão fincados em experimentos como se tivesse sido capaz de matá-los e os utilizasse para absorver nutrientes. Removê-los faz as raízes recuarem, abrindo caminho para o protagonista avançar. Enquanto explora, o protagonista é surpreendido por um grande experimento peludo vermelho, de olhos grandes e uma boca no estômago, que o segura e o levanta com muita facilidade. Ele se espanta, mas ao lado dele está Giblet, elogiando o protagonista e dizendo que o Grabback fica bem nele. Ele então apresenta o grandão vermelho como Chum Chompkins. Giblet diz que ele é um parça infiltrado e que eles cuidam um do outro. E para Chum, ele apresenta o protagonista como o anjo da Pop e o açougueiro da Playtime. Isso é suficiente para o Chum soltar o protagonista. Caraca. Giblet então diz que eles não são os primeiros a tentar acabar com 1006. Todos que tentaram antes falharam. Isso tamanho porque, dele, além de obviamente forte, ele está cheio daquele negócio rosa no corpo. Mesmo se o cortarem no meio, o gel faz ele se grudar de volta. Porém, Giblet afirma que todo mundo tem uma fraqueza. A Playtime fez todo tipo de experimento que imaginar em 1006 e toda essa informação está ali, escondida em algum lugar. Bastava eles acharem. E esse era o principal objetivo: achar o segredo para a derrota do protótipo, o seu ponto fraco que estava escondido em algum lugar no laboratório. Será mesmo? Na prateleira de uma estante, o protagonista encontra um documento peculiar, intitulado Rejeição às Mãos do Grabback. Nele, Adam Murphy, chefe da engenharia, reclama com a equipe de engenharia sobre ideias inúteis para novas mãos. Ele menciona uma mão gravitacional, uma mão pistola, Gun One, destacando que não se deve dar pistola para funcionários mal pagos, e o punho enormezão. Ele sequer quis apresentar essas ideias como proposta de projetos sérios e simplesmente diz para jogar essas tralhas na reciclagem e reabilitação e esquecer que existiram. Uma pena. O protagonista se pergunta se não seria capaz de achar algum desses protótipos de mão descartadas por aí. Seria Sem muito bom e dúvida, muito seriam útil. bem úteis. E falando em propostas descartadas, no quadro com anotações de algum cientista, há uma ideia anotada para um bigger body do Sir Poops a lot. Felizmente é um grande não como resposta, circulado e com várias setas. Ao menos um mínimo de sanidade naquele lugar. Nessa mesma sala, o protagonista encontra um projetor. E quando ele alimenta sua energia, uma sequência de slides confidenciais
começa. É uma apresentação do tal composto de negação, que apenas pessoal autorizado de nível ouro pode ter acesso. Esses são os resultados de pesquisa analisados a partir do experimento 1006 e do experimento 1007. Espera aí, 1007? Nesse slide tem uma foto incompreensível, algo que parece ser uma caixa torácica, costelas. E a outra foto é a de Pop. 1006 é o protótipo e provavelmente deve ser essa outra imagem totalmente confusa. E isso significa que 1007 é de fato Pop. Caraca, faz sentido. Ela realmente é um experimento antigo, mas ainda assim é a primeira vez que vê a confirmação desse número. De acordo com os slides, a equipe identificou o substrato utilizado no processo do Elliott Ludwig, denominada mistura de gel restaurador. Ela estimula a regeneração celular e crescimento tecidual, algo essencial para o sucesso de experimentos. Esse material se espalha indefinidamente quando não tratado e exposto à biomassa. A análise química indica algumas semelhanças com o DMEM, contendo níveis comparáveis de sais, aminoácidos e vitaminas do complexo B. No entanto, a mistura do Ludwig supera todos os outros meios de cultura disponíveis comercialmente. Já o slide seguinte afirma que a exposição ao substrato bruto e não tratado pode ser perigoso. Sequelas incluem enxertia biológica não biológica, subluxação progressiva, ossificação heterotópica, urticária, distorção multissensorial. Se isso for mesmo a gosma que ele viu espalhada por aquele lugar, ele fica feliz de não ter tocado diretamente naquilo. No próximo slide, a equipe conseguiu criar um meio em laboratório. Com isso, então, é possível criar, modificar e neutralizar. O composto de negação torna o meio inerte e é necessário para prevenir o crescimento excessivo desenfreado, causado pela autorreplicação. Já o último slide contém uma lista de drives contendo informações e registros referentes ao composto da negação. Isso apenas reforça para ele que o composto de negação realmente é tão importante quanto soa. Além daquela apresentação de slides, o protagonista encontra dentro de um armário trancado por uma fechadura digital duas coisas que chamam sua atenção. A primeira é um documento denominado Cópia de Segurança Mestra, uma nota descrevendo uma cópia de segurança que contém o composto de negação, a chave para deter o protótipo. Descreve que versão da cópia é idêntica. Mas o documento tá aí embaixo, velho. Tipo, achei que ia ter, sei lá, num lugar mó escondido, tá ligado? Pra derrotar o cara. A chave para deter o protótipo. Descreve que versão da cópia é idêntica à versão em uso, algo valioso demais para ser apagado e que precisa ser mantido como trunfo. Isso deve ser mantido no centro de dados por via das dúvidas. E isso é uma informação importantíssima, é exatamente o que Giblet estava se referindo. O segredo para derrotar o 1006 existe, precisavam apenas chegar até o centro de dados. E a segunda coisa que estava no armário é um par de algemas MEU, Melhoria Eletromagnética Unificada, um aparelho que permite mobilidade vertical rápida na ausência de plataformas de salto. Com as algemas MEU, ele agora se gruda em painéis magnéticos para se puxar, e isso o ajuda bastante a percorrer o local. Momentos depois, o protagonista encontra um outro documento também com grande importância, uma carta para Leif Pierre sobre o projeto pessoal do Harley Sauer. Nela, Sauer conta que conseguiu registrar e reconstruir fragmentos de experiência subjetiva na memória de curto prazo da cobaia. Replicar em larga escala daria uma dimensão totalmente nova ao trabalho. Com o mapeador, eles podem reconstruir a psique de uma cobaia com base em imagens anteriores e podem fazer isso quantas vezes quiserem, desde que haja proteínas e os lipídios. Duplicação, por assim dizer. Se for possível, nunca mais precisariam se preocupar com a falta de candidatos para testes. Sauer era um gênio, mas isso é mesmo possível? Reconstruir memórias? Há ainda uma segunda carta para Leif Pierre, dessa vez do Dr. White. Ele comenta sobre o mapeador neural do próprio Sauer, aprovando completamente a ideia e dizendo que poderiam fazer com que uma das versões resultantes entre em operação enquanto a outra é armazenada em algum lugar em segurança. Há um grande faça assinado por Leif Pierre, convencido com os argumentos do White.
Um áudio muito importante que encontrou foi o registro de um diálogo entre Ed Ritterman e Leif Pierre. Falam sobre Lovitz e como ele se tornou um líder que está causando dor de cabeça. Enquanto Leif Pierre quer puni-lo e demiti-lo, mas não o faz para não torná-lo um mártir, Ritterman aconselha a promovê-lo. Afinal, ele não poderia ser um líder do povo se ele se tornasse do alto escalão, fazer parecer que se vendeu para Playtime. E Ritterman o tranquiliza, dizendo que com o parque, logo a fábrica deixará de ser o foco principal. Ele mesmo inspecionará na semana seguinte. O protagonista encontra o escritório do próprio Edward M. N. Ritterman, o chefe de pesquisa. Ali, ele se depara com um relatório médico do Ritterman, um diagnóstico que aponta que Ritterman está com dificuldades para caminhar, alega fraqueza crescente e descreve quase tombos diários. Acredita passar por uma deterioração física acelerada. O protagonista não deixou de pensar que, talvez, Ritterman tenha se voluntariado para se tornar um experimento. Será possível? O protagonista segue adiante, buscando por Giblet para lhe contar seus novos achados, e não demora muito para que o encontre. Ele logo entrega o documento que encontrou sobre o composto de negação, e Giblet fica empolgado. Era a resposta para o fim do 1006, afinal. Tudo o que precisavam era descer e pegar o bonde para chegar ao centro de dados. Diferente de Giblet, Chun não parece exatamente empolgado para ajudar na batalha contra o 1006, e por mais que Giblet debata com ele, é uma escolha compreensível. Afinal, Chun era um infiltrado. Aos olhos do 1006, ele não era um traidor. Ainda. Foi então que eles escutam um barulho muito alto. Giblet se espanta e imediatamente se esconde, e Chun pega o protagonista e o enfia em sua enorme boca. Não para devorá-lo, mas sim para escondê-lo. E não demora muito para entenderem o motivo. A aparição do protótipo. Dentro da boca de Chun, o protagonista não consegue ver praticamente nada, mas escuta o 1006 falando que achou que os encontraria escondidos ali. Diz que os caçadores vão perseguir 1170, o Huggy Wuggy, e que queria que Chun consertasse o sistema de segurança para garantir que ele tenha olhos em todo lugar, para então encontrar Pop antes que ela faça algo que se arrependa, e ameaça Chun a pagar um preço se falhar nessa tarefa importante. Caraca. Quando o 1006 finalmente vai embora, Chun regurgita o protagonista, são e salvo. Ele faz um carinho em sua cabeça, quase como se pedisse desculpas, então dá tchau e se afasta para cumprir sua missão. O protagonista fica um pouco confuso ao ouvir que caçadores vão perseguir o Huggy Wuggy, mas não podia ficar pensando sobre isso, pois tinha um dever a cumprir. Após se despedir de Chun, o protagonista se encontra em uma outra área da fábrica. Aquela era a área de condicionamento, um lugar para analisar e restaurar os experimentos. Ali havia quartos infantis, sala de aulas, áreas de recreação e zonas de testes atrás de visores de vidro temperado. Em uma dessas áreas, ele encontra um documento intitulado Observações de Condicionamento. Nele havia informações sobre comportamentos observados em um experimento em diversos horários, embora não deixe claro qual experimento seria esse. À meia-noite, por exemplo, havia dúvidas para a aptidão da cobaia para o condicionamento. Ele fala sozinho e tem dificuldades em se concentrar. Os encarregados de perguntas garantiram que ele estava pronto, mas o autor da nota não acreditava nisso. Às 1h24, o experimento começou a gritar um nome, algo como Louis ou Lucy. Talvez a combinação de ossos, músculos e pelúcia com meio seja culpada. Às 8h46, a cobaia se acalmou. Passou a se debater menos contra as amarras e murmurar menos. Às 12h32, a cobaia parece estar cantando e batendo o pé contra as amarras. E às 12h36, ela passou a gritar: alegria! Eu a vivo! Eu a sinto! Eu sou alegria! Caramba. Às 14 horas, ficou confirmado de que o condicionamento foi bem sucedido e o experimento estava aprovado. Um pouco mais adiante, nessa mesma área, o protagonista encontra uma nova mão contida atrás de uma porta de vidro temperado. Essa também é uma mão que nunca tinha visto antes nos níveis superiores da fábrica. É amarela com pontas metálicas nos dedos e um display nas costas contendo um rosto. É uma mão condutora que poderia usar para conduzir propriedades de certos geradores, como calor, frio ou até mesmo eletricidade, permitindo congelar a gosma para fragilizá-la e quebrá-la em segurança, ou queimar amarras que prendem passagens como estranhos laços feitos de um material que parece bastante com cabelo roxo.
No chão, o protagonista encontra uma nota de observação sobre Lily, algo escrito pelo próprio protótipo. De acordo com ele, essa Lily passou 410 dias em isolamento contínuo, com o mínimo de água e comida. Ela é ingênua como uma criança e alheia aos próprios crimes. 1006 a moveu dali, pois o espaço é necessário, mas ela não teve permissão de se juntar a eles, e não será concedida a ela uma morte rápida. Por isso que ela é louca. Ficou todo esse tempo preso, cara. O protagonista se pergunta quem é ou quem foi essa Lily que gerou tanto rancor em 1006 que até mesmo a isolou. Escondido em uma sala fechada, o protagonista encontra uma nota de PW. Ele se apresenta como Dr. Preston Willard e lista atrocidades que fez em nome da Playtime. 150 pessoas listadas nesse documento são culpadas de crimes graves. Todas cúmplices. Ele tentou mudar, até mesmo vazou informações e causou a revolta que permitiu que a Hora da Alegria acontecesse. Ele acreditou no protótipo por achar que ele era uma vítima e acreditou que esse acordo o libertaria. Mas na realidade, 1006 é um monstro que quer pagar na mesma moeda. Foi PW quem apertou o botão que libertou os experimentos que causaram a morte de milhares de pessoas. Ele realmente achou que estava fazendo algo bom e então lista vários culpados, como Leif Pierre, Edward Ritterman, Harley Sauer, Bruno White e, é claro, ele mesmo, Dr. Preston Willard. Caramba. Mas a atenção do protagonista nesse momento recai em uma estranha máquina que ele encontra. Se trata de uma plataforma, uma grande cápsula. Ela tem uma espécie de capacete gigantesco no topo e um painel próprio para se inserir um disco. Havia um disco ali perto que ele pega e insere na máquina. Contra todo o seu bom senso, ele resolve entrar na máquina e puxar a alavanca para ativá-la. Aquele parecia ser o tal mapeador neural que o Harley Sauer mencionou em sua carta para o Leif Pierre. E logo então, sua visão fica turva e o protagonista se vê em um outro lugar. O protagonista agora vê a si mesmo dentro do corpo de Huggy Wuggy, como se vivenciasse suas memórias. Ele está naquela mesma sala recreativa que viu momentos antes, fazendo testes disfarçados de brincadeiras, guiados por um vídeo da senhorita Gracie. Cada erro cometido lhe causa um choque. E então, a máquina se desativa e ele sai. Atordoado, o protagonista reflete sobre o que aconteceu. Ele acabou de vivenciar uma memória de Huggy Wuggy. Por um momento, ele viu como era a realidade dos testes de um experimento. Harley Sauer conseguiu o impossível. Era tudo para eles analisarem como os próprios experimentos se sentiam. E isso fez o coração do protagonista sentir uma dor que ele sabia que não era dele. Mais adiante, o protagonista encontra estranhas salas, cada um com apenas uma cadeira e um projetor. Ao ativar os projetores, ele se depara com vídeos extremamente bizarros. Em um deles, a senhorita Gracie parece tentar induzir o sono de quem assiste. Ao mesmo tempo, mensagens como "seja um brinquedo", "talvez quando acordar sejamos todos brinquedos", ou "estar vivo é um pesadelo, ser brinquedo é o paraíso". Tudo isso deixa claro que se trata de uma forma de lavagem cerebral. Em outro vídeo, senhorita Gracie rejeita a ideia de ser carne e osso e diz que é bem melhor ser feito de feltro e algodão, e finaliza com uma hipnose, repetindo "você é um brinquedo, sempre foi um brinquedo". O terceiro e último vídeo continha apenas "Kiss-Miss", dando tchau constantemente. Não tinha ideia do motivo daquele vídeo. Em todo caso, ele encontra um outro disco, o que Será que aquele vídeo ali era pro Huggy Wuggy? Porque na música fala que o Huggy Wuggy, tipo, o ponto fraco dele era Kiss, não era? Posso estar falando errado. faz voltar imediatamente para o mapeador neural, agora que sabe do que a máquina é capaz. Ao ativar a máquina, ele mais uma vez vê a si mesmo dentro do corpo de Huggy Wuggy em uma outra sala de testes. Outro teste disfarçado de jogo, com a senhorita Gracie guiando. Dessa vez há outros Smiling Critters ali, fazendo o teste junto com ele. Um deles até grita, dizendo que não quer ficar ali, que não quer ser assim. E com isso, a senhorita Gracie diz para Huggy pegar o brinquedo mau, que falhou na brincadeira, e colocar na caixa de brinquedos maus. Huggy Wuggy pega uma Hop Hopscotch que implora para não ser colocada na caixa, diz que vai ser boazinha e que vai brincar. Huggy a coloca na caixa, o que faz um som terrível, como se estivesse sendo triturada. Huggy Wuggy coloca cada um dos critters na caixa, seguindo as instruções, e então a visão acaba e o protagonista volta e sai da máquina.
O protagonista encontra uma fita de áudio em que a senhorita Grace fala com uma garota chamada Megan, que está tendo problemas com o barulho do mundo ser alto demais, e trouxe alguém para ajudar. Megan a manda ir embora, mas Grace diz que vai magoar Chun, o amigo dela, amigo de todas as crianças, principalmente as mais sensíveis. Ele ajuda a tornar o mundo mais quieto, e Megan diz que não gosta, que lá dentro ela consegue ouvir o coração dele batendo. Mas Grace diz que isso é só a gravação de um coração, para ela se sentir calma e segura. Megan nega, mas no fim é colocada dentro dele e acaba se acalmando. Chun é um espacinho seguro para ela, como diz Grace. Então essa era a função de Chun na fábrica? Bizarro, mas agora entende como ele pôde colocá-lo dentro da sua boca sem o ferir. E não demora muito para o protagonista encontrar outro disco e voltar para a máquina. Mais uma vez estava dentro do corpo de Huggy Wuggy. Só que dessa vez está deitado, sendo levado por funcionários da Playtime em uma maca. O funcionário coloca uma cadeira para assistir a um vídeo da senhorita Grace, mas Huggy se agita, quebra o monitor e arranca os cabos. O funcionário, desesperado, chama por reforços e diz que não quer ferir Huggy Wuggy, mas no fim, Huggy quebra o vidro de proteção da sala e se liberta. E ele caça o funcionário, destruindo tudo no processo. E isso faz o protagonista retornar à realidade ofegante. Essa memória tinha sido intensa demais. Utilizando a senha que viu o funcionário usar na última visão do Huggy Wuggy, o protagonista abre uma porta e se depara com uma fita VHS verde e azul. Se trata de um vídeo sobre o progresso de Huggy Wuggy, afirmando que a obediência máxima agora está garantida. Nela, uma sequência de slides dando um close na mandíbula de Huggy Wuggy, mostrando o azulão deitado e contido, sendo observado por funcionários. Ele na sala de condicionamento e, por fim, Huggy Wuggy atacando funcionários. Aparentemente, Huggy Wuggy demonstra agressão extrema quando está sob estresse, e a fita termina com uma imagem do Huggy Wuggy olhando para Kissy-Missy, seguida de uma mensagem de imagens perdidas. O protagonista começa a se perguntar se Kissy-Missy foi criada especificamente para acalmar Huggy Wuggy, o que fazia todo sentido, dado tudo o que viu dos dois até o momento. Enquanto seguia adiante em um corredor, o protagonista se deparou mais uma vez com Huggy Wuggy. Ele ainda estava caçando incansavelmente desde que entrou no laboratório central. O protagonista então sai correndo através de dutos de ventilação e salas de condicionamento até que os dois caem em meio à perseguição. Porém, quando Huggy Wuggy estava prestes a atacar o protagonista, ele olha para um vídeo sendo projetado em uma parede. Era aquela Kissy-Missy, aquela que estava eternamente acenando, e isso faz com que Huggy Wuggy deixe o protagonista momentaneamente de lado e assista aquela cena por um breve momento. Mas quando ele nota que não é a Kissy-Missy real, ele se enfurece e destrói aquela parede. Mas isso não só dá a chance do protagonista de se afastar, como também consegue distraí-lo com outros projetores para abrir uma grande passagem chamativa, uma porta de metal adornada com tranças roxas, e nela está escrito: "Abandone toda a esperança, tu que sorri aqui". Já até imagino. Aquela estranha porta leva o protagonista até um lugar colorido, cheio de árvores, pedras e vegetação falsa. Era como um grande cenário montado para uma boneca, talvez um estúdio de gravação. O protagonista então encontra uma fita VHS que responde algumas das suas dúvidas. Essa fita contém as regras de segurança do diorama. A primeira delas é precaução, listando as trancas, alavancas, leitores e botões vermelhos espalhados pelo lugar. A segunda é participar, dizendo que é preciso se encaixar para interagir com as cobaias, gravar frases ensaiadas e usar a roupa correta para o ambiente. Falhar nisso pode agravar a situação dos espécimes, que a última regra é sem pânico. No caso improvável de emergência, não se deve entrar em pânico. Basta gritar o código de pânico e aguardar a chegada da segurança e da equipe médica. Bom, então toda essa área aqui tinha sido criada para servir como um ambiente controlado de estudo de experimentos. Bem, isso explicava algumas coisas. Só não deixava de ser perturbador. Ali o protagonista encontra também um áudio de um experimento em isolamento. Ela parece falar consigo mesma, debatendo se a senhorita Grace é ou não, como se estivesse lutando para manter a sua própria identidade, Grace tentando sair e o experimento aprendendo em si, uma única mente que se parte em
2. Caraca. Sabendo agora melhor do que se tratava aquele lugar, o protagonista decide que a melhor forma de explorar o cenário de gravação seria utilizando um carrinho de sorvete falso em um trilho que ele encontrou. E a estratégia funciona bem, pelo menos até o momento que ele sobrecarrega, destrói um portão e colide. Ao passar pelo local que o carrinho se acidentou e tentar ir em direção ao túnel, o protagonista esbarra com Lily Lovebridges. Essa é aquele experimento que ele viu no banner momentos antes. Sim. Se trata de um experimento humanoide feminino com cabelo roxo. Ela veste uma jardineira e meias altas com estrelas. Estranhamente, ela carrega a cabeça de um Candy Cat. Ela conversa com a cabeça do Candy Cat fazendo a voz dela. Lily parece bem empolgada em ver o protagonista. Ela se aproxima dele e ele percebe o seu cabelo se desenrolando lentamente, como se estivesse vivo. Ela diz que era óbvio que ele estava ali para a festa e queriam se divertir muito. Infelizmente, ela não consegue disfarçar o sorriso enlouquecido e psicopata. O protagonista não acredita que estava pensando nisso, mas começava a entender a decisão do protótipo. Lily Lovebridges o leva para o que parece ser o interior de uma grande casa de bonecas. Apesar de insana, ela está agindo como se aquilo fosse uma brincadeira, pedindo para ele pegar os pães no forno do porão. Ela até fica cantarolando o próprio tema de Pop Playtime. Mas, quando desce no porão, o protagonista encontra uma porta fechada, com o próprio cabelo roxo de Lily Lovebridges. Ao se aproximar, ele é subitamente puxado por um braço. E ele conhece esse braço. Pop. Kissimice e Pop. Elas estão ali. Pop parece surpresa em ver que o protagonista está vivo e imediatamente pede desculpas. Desculpas por fugir, por não deixar ele sair na estação de jogos, desculpa por tudo. Diz que as duas tentaram ir atrás dos órfãos e que para isso tentaram cruzar a Rua Doce, mas não esperavam que Lily Lovebridges ainda estivesse ali depois de tanto tempo. Ela pede ajuda para sair, mas o protagonista ainda não sabe muito bem como fazer isso. Por hora, seguiria o jogo insano de Lily Lovebridges. Então, ele leva os pães falsos para Lily e ela o guia pela casa, fazendo questão de trancar uma porta com o cabelo atrás deles. O protagonista agora fica encarregado de buscar os convidados pela casa para a festa de Lily. Basicamente, alguns bonecos espalhados pela casa. Enquanto explora a casa a pedido da própria Lily Lovebridges, o protagonista encontra alguns documentos importantes. O primeiro deles parece ser especificamente sobre Lily Lovebridges, designada como Experimento 1468. Ele trata sobre a tecnologia para permitir que seu cabelo se mova por vontade própria. Ao invés de cada fio de cabelo ser uma sequência de ossos, de dedos e músculos, eles usaram cabelo de cavalo, uma construção óssea artificial e outros materiais biológicos. A mente de Lily Lovebridges é capaz de manipular cada fio como se fosse um membro do seu corpo. Sua operação foi marcada para dia 20 de agosto. O documento também continha uma lista de materiais, mas o papel foi rasgado nessa parte. O segundo documento aborda o estudo contínuo do experimento em seu ambiente natural. Foi escrito por Jessica Newman, que detalha o progresso de adaptação de Lily Lovebridges. A princípio, houve tentativas de encontrar saídas, o que sugere que o indivíduo ainda não reconhece o habitat como seu. Ela, inclusive, recomenda o uso de fumaça vermelha para sedação. Já na segunda parte, Newman diz que 2 meses depois, o experimento tem mais confiança, encontra conforto no que acredita ser seu lar e a agressão agora é mínima. Ela acredita que os amigos ao seu redor são membros genuínos do seu grupo social e aceita bem a fumaça vermelha como as crianças no berçário também o fazem. Apesar disso, Jessica se preocupa, pois a estabilidade de Lily Lovebridges depende de uma ilusão, uma única falha e tudo pode ruir. Vale mesmo a pena continuar com as operações de Rua Doce se ela custar ainda mais vidas? O terceiro documento foi escrito em um papel de caderno pela própria Lily Lovebridges. Ela parece ter surtado, questionando o porquê de todos a odiarem. E também comenta que deveria tapar o buraco com algo, talvez um pôster, sem deixar que ele veja a bagunça que fez. Ao que parece, Lily Lovebridges abriu sem querer um buraco para fora do seu ambiente controlado, mas queria continuar fingindo que estava tudo bem. Isso ou sua mente simplesmente não conseguia suportar a realidade de tudo ser falso. Enquanto vasculha a casa em busca dos bonecos convidados para a festa de Lily, o protagonista ouve vários ecos de sua fala, incluindo choros e os comentários sobre o tal buraco tapado pelo pôster. Provas da sua insanidade. Eventualmente, o protagonista encontra uma fita que é ao mesmo tempo intrigante e extremamente assustadora.
Nela, tem a senhorita Gracie falando com Todd através de um comunicador. Parece ser um relato do momento em que a hora da alegria aconteceu. Enquanto Todd tenta tranquilizá-la e dispara contra experimentos, Gracie ouve experimentos batendo em sua porta tentando entrar. Hop Hop Scoff, Baba Chops, Kick and Chicken, todos querem chegar até ela. Eventualmente, Todd fica mudo, o que significa que morreu combatendo os experimentos. E os brinquedos finalmente chegam até Gracie. Ela implora para não a machucarem, diz que não queria ferir ninguém, que apenas queria deixar todos felizes. E Baba Chops responde que não iam machucar ela. Eles tinham algo muito especial planejado para ela. O protagonista reflete sobre aquilo. Destino. Cara, tipo, ele falou daquela carta lá da Gracie, né, mano? Sobre a questão de dividir em dois, né? Com a Lily. Será que a Gracie é a Lily? Pior que a morte para o rosto que os experimentos viam sempre que precisavam ser consertados mentalmente pela Playtime. Após algum tempo, o protagonista consegue reunir os brinquedos convidados de Lily. Nossa, Um primeiro bizarro. que se chama Dolly Grub, um segundo, Baby Longlegs, que ela diz, sinto muito pela sua perda, se referindo à morte da Mom Longlegs, e uma última boneca chamada Dusky. Com isso resolvido, Lily Lovebraids pede para segui-la até a cozinha para fazerem as preparações finais Ai, que antes do tal forgada. convidado especial chegar. Ela então pede para que ele guarde o livro de receitas dela enquanto ela arruma a cozinha. Após colocar o livro na estante do andar de cima como pedido, o protagonista abre caminho para um outro cômodo. Ali, ele encontra um pôster um tanto quanto suspeito. Então, se lembrando do papel escrito pela própria Do Lily buraco. Lovebraid e as palavras murmuradas sobre um pôster na parede e um buraco, ele decide investigar. Atrás do pôster, antigamente tinha um espelho, que na verdade era um vidro de observação para os pesquisadores da Playtime acompanharem Lily. Atrás dele há uma plataforma de metal e um ambiente de concreto completamente diferente da casa falsa de Lily Lovebraids. Seguindo por aquele caminho, ele consegue entrar em um quarto através de uma parede rotatória. Nesse local há uma grande cama em forma de coração que se abre e fecha como uma concha ou uma paleta de maquiagem. Quando a abre, ele se depara com um esqueleto humano, deitado e coberto como se estivesse dormindo, cercado de várias pelúcias de experimentos ao seu redor. Há partes quebradas no crânio, provavelmente ferimentos graves que levaram à sua morte. como que E é? do seu lado, há um cartão de identificação de funcionário da Playtime. Essa é ninguém menos Gracie. que a própria senhorita Gracie, Cara, olha- conselheira de bem-estar e integração. Então foi isso que quiseram dizer quando decidiram que para a senhorita Gracie, a morte seria um destino benevolente demais? Trouxeram ela para Lily Lovebraids? Sem dúvidas, deve ter sido uma morte torturante. O protagonista então pega uma chave que provavelmente serviria para libertar Pop e Kissimmee lá no porão. Só que o barulho atraiu Lily Lovebraids até ali. Ele se esconde e a vê conversando com o cadáver, dizendo que estava tudo bem e que ela podia voltar a dormir. E então ela conversa com a cabeça de Candy Cat, dizendo que alguém esteve ali. E esse alguém merece ir para a caixa. Ela fica furiosa e sai do quarto. O protagonista, então, sai por um duto de ventilação, retorna para o subsolo e, enfim, consegue libertar Pop e Kissimmee. Mas, assim que tentam fugir, a luz se apaga completamente. Em meio ao breu, a voz de Lily Lovebraids pode ser ouvida, dizendo que ninguém pode pegar ou quebrar as coisas dela. O cabelo dela surge de repente agarrando o protagonista. Ela então o convida para um jogo mortal, onde ele apenas podia se mover e precisa parar quando ela não cantar mais. Se ela o pegasse, seria sua morte. Apesar das regras mortais, o protagonista segue o jogo. Isso o leva até Pop e Kissimmee. Pop diz que encontrou uma saída dali, mas Lily Lovebraids agarra os três com seus cabelos, os levando até a mesa da festa do chá e os prendendo ali para mantê-los sentados. Ela lhes diz que o convidado especial dela vai ficar feliz que eles estão ali. E então, o tal convidado finalmente chega. Dedos metálicos atravessam a parede falsa. As mãos do protótipo, então, abrem uma passagem, fazendo o gás vermelho entrar. E então, ele finalmente entra na casa.
Mano, 1006, que com seu bizarro. corpo mecânico e patas enormes. O protagonista se surpreendeu ao ver que ele traja roupas de bobo da corte e tem um rosto branco perturbador com um sorriso maligno Cara, ele é muito fixo bizarro, em seu rosto. Os braços de Mommy Long Legs, Kissy Missy e Huggy Wuggy caíam de cavidades em seu abdômen. Uma criatura enorme Caraca, e horrenda, como o protagonista nunca viu antes. Mano, O espírito- então, cara, ela é muito filha da mãe, mano. Tipo assim, caraca, velho. Todo esse plano, tá ligado? Tipo, lógico que deve ter realmente planejado tudo, tá ligado? Caraca, velho, que doideira, mano. Experimento 1006, o protótipo, se aproxima, se debruçando sobre a mesa para encarar Pop. Ela imediatamente o questiona, perguntando o que ele fez com os órfãos, mas ele apenas responde que fez o que tinha que fazer e que eles estão agora em um lugar melhor. Ele se aproxima ainda mais de Pop, dizendo que construiu um lar e os manteve a salvo, e ela retribui trazendo alguém de fora. Nesse momento, seus olhos se dirigem para o protagonista. 1006 comenta que esperava que o tempo na caixa ajudasse Pop a recuperar a sua razão. Mas agora, ele entende que ela age como criança porque a transformaram em uma criança. Apesar disso, ele diz para Pop não ter medo, pois ele pode consertá-la, pode melhorá-la. E então, 1006 pega Pop pelo rosto e aperta com suas garras. A força é tamanha que a porcelana do rosto de Pop se racha e ela cai imóvel sobre a mesa. Kissy Missy fica desesperada com aquilo, mas o 1006 apenas a ignora. Sua atenção agora vai para o protagonista, o chamando tanto de forasteiro Ela quanto morreu? de o açougueiro, e o convida a ser colocado do avesso, em um tom de ameaça. Nesse instante, o cabelo de Lily se aproxima para pegar Pop, mas o protótipo a golpeia, dizendo para não tocar nela. Isso a derruba, os libertando do cabelo de Lily Lovebraids. Aproveitando a chance, Kissy Missy ruge e imediatamente ataca o experimento 1006. Ele Caraca! responde liberando gás vermelho e saindo da casa. O protagonista também foge, seguindo um caminho diferente de Kissy Missy. Tudo o que precisavam fazer era chegarem na estação, iriam se reencontrar desde que saíssem vivos dali. Mas Lily Lovebraids é insistente, se coloca no Nossa, caminho que mulher dele. Ela está chata! furiosa, culpando o protagonista por tudo, dizendo que ele deve ser levado para a caixa de brinquedos maus. Ela o persegue implacavelmente, seus cabelos atravessando paredes e quebrando o cenário com uma facilidade assustadora. Tentando despistá-la, o protagonista salta por plataformas. Ela consegue persegui-lo usando seu cabelo, berrando que o convidou para a festa de chá. E é assim que ele agradece. Mas durante a perseguição, Eu o lembro protagonista dessa cena. tem uma ideia. Usar a mão de pressão para empurrar a plataforma que Lily Lovebraids está em cima. E isso desestabiliza Lily Lovebraids, não só fazendo despencar por vários metros, como também derruba a pesada plataforma em cima dela. E esse é o fim de Lily Lovebraids. Ou não? Um problema a menos para eles. Após enfim se livrar de Lily Lovebraids, o protagonista se reencontra com Giblet. Ele parece estar nervoso, repetindo novamente que não é um herói. Ele o leva para uma outra área, onde Pop e Kissy Missy estão. O rosto de Pop está todo trincado, com o cabelo faltando e um dos olhos completamente brancos, como se estivesse cega de um olho. Um ferimento terrível que teria que carregar para sempre. É só naquele momento que Pop reconhece Giblet, perguntando o que o 1006 Bizarro. fez com ele. Mas Giblet diz pra ela não se preocupar, que as coisas que fizeram com eles não definem quem eles são. Ele então olha para o protagonista para confirmar se o plano ainda está de pé, e o protagonista confirma. Ele olha para os três, Giblet, Pop e Kissy Missy, cada um deles quebrados de uma forma diferente, tanto internamente quanto externamente. Nossa, tá os três Coisas fudidos, mano. quebradas. Enfim, ele entendeu. Mas a exploração do protagonista não pode parar. Apesar de tudo que passaram, estavam vivos e mais perto do que nunca. O protagonista encontra um áudio peculiar. Um registro de uma conversa entre Elliot Ludwig e um tal de Oliver. Oliver? Ollie? Aquele ali na conversa com Ludwig era ninguém menos que o protótipo. Seu nome, quando vivo, era Oliver. Isso significa que quando o protótipo fingiu ser Ollie, ele estava basicamente fingindo ser ele mesmo. Quando vivo, quando ele menciona que Ollie se foi há bem muito no tempo, ele quer dizer que comecinho. ele
se foi há muito tempo, que ele não é mais quem ele era no passado, quer dizer quem ele foi um dia. A mente do protagonista parecia que ia explodir. Ele precisou se concentrar por um instante para ouvir o áudio. Nele, Oliver discute com Ludwig, afirmando que tudo que Elliot fez foi por causa de Pop e não dele. Ele diz que Ollie se foi e que ele agora é só um teste, só um protótipo. Elliot Ludwig responde que nada vai fazer as coisas serem como antes, mas afirma que ainda podem ser a família dele, se ele quiser. Diz que acha que ele e Pop se dariam bem e ainda diz que ele pode chamá-lo como ele quiser. Ollie pergunta quando pode conhecê-la e Ludwig responde que, em breve, ele espera. Pobre Ludwig, jamais poderia ter imaginado a obsessão doentia que 1006 desenvolveria por Pop. Enquanto caminha por outras salas, o protagonista vê marcas das pegadas do 1006 no chão. Os sulcos no concreto formado por seus pés mecânicos pesados. Isso é sinal de que o monstro tinha passado por ali. E ele também encontra um souvenir bem interessante, uma amostra da fumaça vermelha em um pequeno tubo. Isso se trata de uma lembrança guardada por um cientista para se lembrar do primeiro lote desenvolvido. De acordo com a descrição, Dr. Anthony Carizales, químico-chefe responsável pela criação do gás, o batizou de Aeternum Somnium, mas o nome Fumaça Vermelha se tornou mais popular com o tempo. O protagonista também encontra um áudio do 1006 interrogando um brinquedo sobre o desaparecimento de experimentos. Foram 23 desaparecidos e que lhe disseram que esse brinquedo sabia de algo. Apesar de resistir um pouco, o pobre experimento logo quebra e diz que depois da Hora da Alegria, alguns experimentos como Gentle John, Roxy e TT, Tamago Turtle, tinham não apenas fugido do 1006, como também fugido da fábrica. Caramba. Espera! Então alguns experimentos realmente conseguiram sair da fábrica? John é um dos experimentos que foram mencionados naquele jornal escrito à mão que encontrou claramente manipulação do 1006. E bem, isso faz sentido na verdade. Ele se pergunta se esses 23 desaparecidos conseguiram sobreviver bem no mundo lá fora. Em todo caso, 1006 afirma que ninguém pode saber daquilo, e como aquele brinquedo sabe, ele é imediatamente eliminado. Ao longo da sua exploração, o protagonista encontrou uma sequência de cartas escritas pela Doutora Arkins, todas endereçadas a parentes. Na primeira carta, Arkins comenta que está trabalhando em uma fábrica de brinquedos e tem saudades de casa. Ela comenta que os cientistas ao seu redor são discretos, o tipo que amam o trabalho, e não pessoas. Gentis, mas meio desanimados, embora ela não saiba bem o porquê. Também comenta sobre um grupo inicial de cientistas e outros que giram em torno dele. Grupo de crânios, pessoas que eram de um programa dos anos 60 chamado Jovens Gênios. O chefe desse pessoal é Sauer, um sujeito detestável. Mas ela parece positiva, diz que a Playtime apresentou uma visão que tem sentido, e ela promete estar em casa de volta para o 9º aniversário de Julie. Carta endereçada a Julie. Ela pede desculpa por ter perdido o aniversário e diz que sente saudades. Sua vida é reclusa e focada no trabalho. Todos falam dos objetivos grandiosos com tanto zelo que ela, assim como todos os outros, aderiu sem questionar muito. Ela não pode falar sobre o trabalho, mas vai tentar voltar para casa em breve. Nessa última carta, ela revela que sabe que nenhuma das cartas que escreveu realmente foi enviada, que ela escreve mais para ela mesmo. Diz que está difícil para ela. O objetivo do trabalho é acabar com a morte, e se ela puder fazer parte disso, vai ter dado algo monumental para o mundo. Um mundo sem medo de envelhecer, um mundo sem doenças. Ela diz que para isso ela abriu mão de muitas coisas e precisou fazer coisas que jamais pensou ser capaz de fazer. Ela sabe que virou um monstro, mas se o mundo que vai entregar para sua família for um que não há medo da morte, então tudo vale a pena. Ela acredita que se for fazer bem pro mundo, pelo filho dela, não importa o quanto isso a torne má. E esse é um bom exemplo de como a Playtime é capaz de mexer na cabeça dos funcionários, mesmo quando eles têm uma vida boa fora da fábrica. Essa era a promessa. Tudo é para o bem maior. Mas será que era mesmo? O protagonista também encontrou perturbadoras notas do experimento feitas pelo próprio protótipo. Ele enumerou cada um de seus experimentos, exatamente como a Playtime fazia. No experimento 4, ele observou que a cobaia borbulhou, sua garganta gorgolejou no primeiro suspiro e a costura se desfez. Então, logo morreu. Já no experimento 8, ele testou a submersão em tanques. Mantendo as cobaias submersas, ele nota que a biologia fica mais flexível. Isso é um avanço. No experimento 15, ele afirma que a cooperação com Sauer está se mostrando útil. Dessa vez, a cobaia apresentou olhos arregalados e a costura resistiu. Ele gritou que está queimando. Com isso, sangue escorreu e os olhos vitrificaram.
O composto da negação se mostra igualmente difícil de controlar. O meio de crescimento quer crescer, o composto de negação quer destruir. Já no experimento 28, o meio adere e o composto de negação controla o crescimento. Os olhos da cobaia piscam com vida. Ela pergunta quem ele é e quem ela é. Ele se apresenta como um amigo e diz que o nome dela é Gabi. Ela repete e fecha os olhos. Por fim, no experimento 34, ele diz que eles vivem, respiram, andam e falam, mas ainda não se aproximou do infinito. Para ele não ficar sozinho em sua imortalidade, precisava continuar. Aparentemente, 1006 busca desesperadamente replicar a sua imortalidade para não passar a eternidade sozinho. O único experimento imortal e o mais solitário de todos. Após encontrar uma área repleta de cobaias mortas em macas e cadeiras, o protagonista se depara com uma fita vermelha muito perturbadora, intitulada Como Manter o Seu, e a última parte, ilegível, embora tenha certeza que diz humano. A fita é um passo a passo bizarro para manter seu humano. O primeiro passo é aplicar conhecimentos existentes. Cobaias mais jovens têm mais plasticidade. O segundo passo é desmontar a cobaia. Há uma imagem de vários ossos humanos dispostos em uma superfície e outra de corações em tubos. De acordo com a fita, nem todo o tecido sobreviverá e nem toda cobaia vai sobreviver. Já o terceiro e último passo é simplesmente modifique conforme desejar. Ela é acompanhada de uma imagem de uma mesa de cirurgia ensanguentada com ferramentas e a frase "estão melhores agora" surge junto com uma foto censurada de um pequeno experimento ensanguentado no meio de um playground. O protagonista sabe que aquele tipo de registro perturbador só pode ter sido criado pelo próprio protótipo para o uso dele mesmo. Deus, velho. Enquanto avança pelo laboratório rumo à estação para reencontrar seus aliados, Huggy Wuggy emerge rapidamente do teto mais uma vez. O experimento insistente o persegue incansavelmente por dezenas de metros. Por mais que ele fuja o mais rápido que conseguisse, abrindo portas e desviando de grandes poças do gel de papoula, Huggy Wuggy finalmente o alcança e o derruba no chão. Porém, felizmente isso acontece exatamente na estação do trem, onde estavam Giblet, Pop e Kissimice. Huggy Wuggy desvia completamente a atenção do protagonista, encarando Kissimice. A princípio, eles parecem hostis um com o outro, mas quando ele nota que ela finalmente é a Kissimice real, ele, enfim, se acalma. Se aproximam, se tocam. É um momento tocante, comovente, uma reunião adiada por anos. Caramba. E quando estão próximos de tocar as suas mãos, o 1006 ressurge. O protótipo se aproxima por trás e empala o peito de Huggy Wuggy com seus dedos afiados, o derrubando violentamente no chão. Kissimice se enfurece e ataca o 1006, mas dessa vez ele a derruba e também empala Kissimice. Obviamente, o protagonista se preocupa com Kissimice, sua mais leal aliada desde que pisou na fábrica. Naquela altura, ele se preocupa até mesmo com Huggy Wuggy, mas não havia tempo. A atenção do 1006 se volta para o protagonista e ele corre para o trem, que já estava partindo. Ele tá com as mãos da Mommy? 1006 se volta para o protagonista. Ele tá com a mão do Huggy, não sei se é daqui, e da Mommy, velho. E ele corre para o trem, que já estava partindo. E com isso, a perseguição mais assustadora da vida do protagonista tem início. Giblet e Pop estão no vagão da frente e o protagonista precisa chegar até eles, mas para isso precisa... Como sempre, né, cara? Tipo assim, eles estão tudo lá na frente, conseguindo chegar lá tudo sã e salvo. E quem se foda é nós, né? Não é possível, precisa sobreviver primeiro. 1006 caça o protagonista implacavelmente, perfurando a fuselagem do vagão com suas patas poderosas. E mesmo quando o protagonista desacopla o vagão de trás, o 1006 continua o perseguindo, gritando que é inútil resistir. O protagonista usa tudo que tem à sua disposição: rajadas elétricas, congelar as patas do 1006, incendiar o corpo do experimento, mas o protótipo simplesmente não para. É implacável demais. Nesse ponto, o Giblet tem uma ideia: trocar de trilhos para ganhar velocidade. Bastaria pularem do trem antes de ser tarde demais. E seguindo o plano, o protagonista salta do trem no último instante possível, colidindo fortemente contra o chão. O trem segue descontrolado, levando 1006 junto e então explodindo.
O protagonista se reergue atordoado, se juntando a Giblet e Pop para olharem os destroços em chamas do trem. A sensação de vitória sequer se manteve por alguns segundos. 1006 ainda estava vivo, imortal como era para ser. Ele emerge dos destroços em fúria, imediatamente correndo atrás deles. Giblet se esconde enquanto Pop e o protagonista fogem, mas eis que o 1006 os alcança. As garras afiadas atravessam seu tórax por trás, bem na frente de Pop. E a dor é horrível. O protagonista vê a si mesmo sendo arrastado pelo chão até um tubo de gel de papoula. Seu corpo é submerso por inteiro. Enquanto ele olha para cima, para as luzes através do líquido, uma voz soa em sua cabeça. Parece ser de Pop, mas pode ser do 1006. Se um dia você voltar, anos depois, quando o peso na consciência estiver corroendo você, que desça para a escuridão e para o pó. Pô, ele morreu, mano. Este é o seu lar. Aquele realmente parecia ser o fim. Ainda precisamos Realmente de você. sente que tinha perdido. Pelo menos, essa é a sensação, até uma descarga elétrica percorrer seu corpo e seus olhos se abrem. Aquele O é herói. Giblet. Ele usou sua bengala elétrica para reativar seu coração. Apesar de aliviado pelo protagonista estar vivo, Giblet também está desesperado, pois o 1006 levou Pop e ele sequer sabe o que aconteceu com Kissinice. Eu disse que não era um herói, ele repete. Para. Mas ainda havia alguma esperança. O 1006 não estava mais os perseguindo e precisavam abraçar essa chance. Juntos, eles enfim chegam à central de dados, o lugar onde guarda o segredo para matar o protótipo. Ali, em meio às grandes torres de armazenamento de dados, o protagonista encontra uma entrada no diário de Leif Pierre, escrito à mão. Leif Pierre comenta que, graças ao acidente com Theodore Granville, eles encontraram não apenas Elliot Ludwig, como também 1006 e Pop, que se escondiam ali há semanas. Ela se apresentou para Leif Pierre como Pop, não a boneca, Pop Ludwig, a criança que Elliot se baseou para criar a boneca. Leif Pierre pareceu desnorteado ao descrever que ela parece até se lembrar dele, lembrar de como o conheceu. Tinha até mesmo a mesma voz que a criança que morreu há muito tempo e parecia traumatizada com tudo o que aconteceu com ela. Leif Pierre sequer sabe o que pensar. Transformar órfãos em experimentos vivos é uma coisa, mas reviver uma pessoa que morreu há tanto tempo é algo completamente diferente. Ele diz que algo grande estava acontecendo bem ali, no centro da Playtime, debaixo do nariz dele. E seja lá o que for, provavelmente foi o que causou a morte de Ludwig. Essa é a confirmação de que Pop realmente é a filha do Elliot Ludwig, revivida após tanto tempo de sua morte. Apesar desse documento bombástico, Giblet e o protagonista não podiam parar. Juntos, eles logo localizam o computador que provavelmente guarda o que seria a chave para derrotar o protótipo, o composto de negação. Só que assim que acessa o computador e busca os dados, algo estranho acontece. No monitor, a imagem de um olho surge e o protagonista o reconhece muito bem. Aquele é Harley Sauer. Ele estava ali. Caralho. Mas que reviravolta mais interessante. Cara, olha, mano, eu tô arrepiado, velho, de verdade. Porque agora eu fico curioso pra saber o que vai acontecer, mano. Tipo, será que o doutor vai estar do nosso lado pra poder ajudar a derrotar, né, mano, o protótipo? Mano, o que vai acontecer? Agora eles têm informação, né, mano, que a Pop é a filha do Ludwig mesmo. Então, tipo, mano, é muita coisa, mano, é muita informação e é muito da hora, cara. Nossa senhora. Cara, só que assim, ficou uma pergunta, né, mano? Se o protótipo, ele é imortal, como que a gente vai matar esse cara, velho? Caraca, velho. Cara, é, tipo, são brinquedos, né, velho? Mano, que bizarro. Nossa, a cada história, a cada jogo. Cara, eu vou ter que pegar pra jogar isso aqui, velho. De verdade, porque, mano, nossa, eu tô adorando poder realmente conhecer mais, abrandir, tá ligado? É que, assim, é foda porque, mano, eu tenho um TDAH, mano, do caramba, tá ligado? Eu vejo uns vídeos longos, tem muita coisa que eu esqueço, né, mano? Principalmente, por exemplo, eu não lembro o nome de todos, né, os brinquedos que já veio, né, mano? Então, tipo assim,
Cara, mas eu realmente consigo recordar de muita coisa que aconteceu. E, cara, nessa história aqui a gente consegue manter um desfecho muito grande, né, velho? Só que tem muita coisa pra vir ainda, né, mano? Cara, tipo, eu quero muito saber o que vai acontecer com a Poppy, tá ligado? Tipo, mano, se a gente vai conseguir matar o protótipo, essa relação que vai ter com o doutor, né, mano? Então, tipo assim, eu não sei se ele vai ser aliado ou não, mas eu acho que sim. Então, mano, vai ter, cara, muita coisa. Então, Poppy Playtime 6 vai estar pra sair, não sei se é o ano que vem, se é no outro ano, mas, cara, que foda, cara. Esse jogo realmente é muito foda. E vocês, até tava dando uma olhada nos comentários de vocês, que pediram bastante pra mim ver a história da Lily, Lily Loving Brands, né, mano? Que é aquela personagem de cabelo roxo, né, mano? Que é, mano, muito bizarra, uma personagem filha da mãe, né, mano? Mas eu vou sim pegar pra ver a história dela também. E, cara, todos os personagens são muito da hora, gostei demais. E, né, mano, agora tem o Gilbert, né, mano, nosso famoso açougueiro, né, cara? Eu vou chamar ele de açougueiro, não tem como. Beleza? Mas, cara, gostei demais, terrorizando, mano, como sempre, fazendo vídeos incríveis, né, mano? Com uma puta de uma narração, uma boa história, tá ligado? Tipo, ele pega realmente o jogo inteiro e conta certinho, com os detalhes, realmente é muito massa, cara. Muito, muito massa mesmo. Tipo, eu fiquei impressionado com esse vídeo, como sempre, né? Então, mano, é isso. Eu vou encerrando por aqui. O vídeo tá muito longo já, mano. 1h20, tá maluco, velho. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, por favor, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, que ajuda demais. Se vocês quiserem me corrigirem e também me explicarem mais coisas, mano, deixa aí nos comentários que vai ser muito legal ter essa interação com vocês. Fechou? Então, mano, até a próxima. Juntos fazemos a diferença. E falou, gente.